Bom, você foi exercido aí na venda de opções e não quer realmente vender as ações ou ter que comprar ações, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode reverter o exercício das opções no aftermarket, no dia de vencimento das opções. É possível fazer isso, você reverte esse exercício e não vende suas ações e não compra mais ações. Tá? Então, para entender isso, a gente vai ter que entender aí um pouco do funcionamento da bolsa, como funciona o aftermarket, para que ele serve. Tá? Então, se você vendeu put acima do valor que você pode comprar as ações, vou explicar a obrigação do vendedor da put. O vendedor da put tem que comprar ações, essa é a obrigação. Então, se você não quiser comprar essas ações, às vezes você vendeu uma put com valor a mais do que você tem em conta, ou você está usando esse dinheiro para outras coisas, não quer realmente comprar essas ações, ou você fez uma trava, né, e a perna vendida da trava da put entrou ali no dinheiro, e normalmente a gente faz trava com os valores mais altos, né, do que normalmente uma venda de opção a seco. E aí você vê aquele valor grande aparecendo na conta lá, foi vendido, sei lá, 100 mil ações, ou foi comprado 100 mil ações, você não tem esse dinheiro na conta. Não é necessário entrar em pânico, é simplesmente entrar lá no aftermarket e reverter, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui é para também te dar mais tranquilidade na hora de operar, porque eu sei que tem muita gente que, quando vê exercício das opções, entra meio que em pânico por não ter o dinheiro para cumprir com a obrigação ou não ter ações para vender. Então é possível cancelar isso. E também é possível cancelar o exercício da venda coberta. Se você não quer realmente vender suas ações, dá para fazer o cancelamento. Se você foi exercido, né, a ação subiu, ficou acima do strike, você foi exercido, é possível cancelar esse exercício e reverter esse exercício. E além disso, também para você que comprou opções e deu certo, né? Se você comprou uma call, por exemplo, e a ação subiu, você vai ter um lucro alto aí. Tá? E de repente você tem o direito de comprar as ações, mas você também tem que ter o dinheiro para comprar essas ações. Então, se a operação deu certo e você não tem esse dinheiro, às vezes você comprou 1000 opções, a ação subiu, você também pode obter o seu lucro fazendo essa operação no aftermarket. Então, esse é um vídeo bem importante que eu vou explicar aqui para vocês passo a passo como fazer essas operações. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Rubens, sou aquele criador do canal O Estrategista, autor do livro Renda Passiva e Mensal com Ações, onde eu ensino aí a venda coberta desde o básico. Tá? Bom, então, se você já se encontrou em uma dessa situação, esse vídeo é bem interessante para você. Até se você nunca... O ideal é a gente reverter nossas operações antes. Eu tento aí chegar no vencimento sem nenhuma operação, a não ser se eu não me importo ser exercido, porque é sempre mais complicado, a gente é obrigado a aceitar lá, a gente está meio sem controle das operações que a gente está fazendo, né? Então, se você exerceu, se você não quer comprar as ações, tem que fazer um gerenciamento mais ativo. Se você não quer comprar ações ou não quer vender ações, tem que gerenciar pelo menos uma semana antes para ficar tranquilo. No aftermarket, lá no último dia do vencimento, se você esperar e não quer comprar ou vender ações, aí fica meio que uma loteria, né? Mas dá pra gente sempre resolver tranquilamente. Então, na primeira parte desse vídeo aqui, a gente vai entender o que é o aftermarket, como que é o horário de funcionamento da bolsa. Tá? A gente tem o horário do pregão, que é o mercado de ações e de opções que a gente compra e vende. E depois desse mercado a gente tem o aftermarket, que é onde as corretoras, os bancos de investimentos, até nós mesmos, ajustamos nossas posições ali no final do dia. Tá? Então, eu vou lá na tela do meu computador e a gente entender aí um pouquinho do horário de negociação da bolsa, call de fechamento, aftermarket. Lembrando que esses horários que eu vou mostrar para você, ele muda, tá? Ele varia aí de acordo com, às vezes quando muda lá, quando tem horário de verão nos Estados Unidos, a bolsa muda. Então normalmente é das 10 às 5, às vezes vai até às 10h55, tá? Mas esse é o horário, então você tem sempre que estar meio que atento a esses horários. Então, lá na tela do meu computador, eu vou explicar isso aqui para você entender o dia, principalmente o dia de vencimento da opção, que o horário, a gente tem um horário fixo e no dia que a opção vence, o horário muda. Bom, então aqui esse quadro é o horário de negociação das opções, tá? Essa aqui é a opção que está vencendo no dia. Antes de explicar essa tela aqui, esse aqui é do dia do vencimento da opção, a gente tem que entender o horário normal da bolsa, né? Se você entrar no site da bolsa, digitar aí o horário de funcionamento da bolsa, a gente tem esse horário de funcionamento, tá? Horário de negociação. Então, para nós que operamos aí comprando ações e operando opções, a gente olha aqui no mercado à vista, né? Então, o horário de funcionamento normalmente é das 10 às 5. Aqui das 10 às 5h55, porque a bolsa às vezes tenta ajustar com o horário da bolsa americana quando entra no horário de verão lá. Tá? Então, normalmente é das 10 às 5.
No momento que eu estou gravando esse vídeo, está das 10 às 5h55. Então, esse é o horário que a gente negocia a compra e venda de ações. E é o mesmo horário do mercado de opções aqui, né? Das 10 às 5h55. Então, esse aqui é o horário normal. Todas as opções podem ser negociadas nesse horário, das 10 às 5h55. Mas a opção que está vencendo na sexta-feira, ela tem o horário dela muda, que é o que a gente vai ver naquele quadro lá, naquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente viu lá, as opções elas são negociadas das 10 às 5h55, normalmente das 10 às 5. E a opção que está vencendo na sexta-feira, né, todas as opções são das 10 às 5 ou das 10 às 55, mas a opção que vence na terceira sexta-feira, ela muda o horário de negociação. Então essa opção que está vencendo, nesse dia, ela vai ser negociada das 10 até as 4. Então passou das 4 da tarde, você não consegue mais negociar essa opção. Tem que ficar, como eu já falei, tem que ficar de olho com a corretora, isso se muda, tá? Mas esse aqui é o padrão, tá? 10h55 até as 4, a opção que está vencendo no dia do vencimento. Então, se você tem uma opção que está vencendo e você não fez nada, passou das 4 da tarde, você não consegue mais negociar essas opções. Aqui fala, né, no vencimento, a negociação das séries vencendas, que estão vencendo, se encerrará às 16, tá? Então é isso que mostra aqui nessa figura, então das 10 às 16. Então, mas o que isso quer dizer, né? A gente tem aqui, você tem até o último dia de negociação das opções para negociar essa opção, né? Às vezes você está no prejuízo, você pode fechar no prejuízo essa opção. Você tem, se essa opção está vencendo nesse dia, conforme eu já falei, você tem até as 4 horas para tentar reverter essa opção, sair da operação, ou fazer uma rolagem, né? Reverter essa operação e vender uma outra. Tá? Então você tem até as 4 da tarde. Passou das 4, você não consegue fazer mais nada. Tá? Aí você vai ter que esperar aqui, lá no aftermarket, que eu já vou explicar. Ou se você de repente sofreu um exercício manual, às vezes tem gente do outro lado da operação que solicita o exercício manual. O comprador da opção do outro lado, ele pode solicitar. Ele tem até as 3 da tarde. Tá? Então se a pessoa do outro lado solicitou esse exercício manual, você também não vai conseguir fazer mais nada. Tá? Então você vai ter que também esperar lá no aftermarket para tentar reverter essa operação. Então aqui, esse até as 3 da tarde, que é o exercício manual, e até as 4 da tarde, que termina a negociação dessa opção que está vencendo nessa sexta-feira, no dia do vencimento dela. Tá? Então, passou das 4 da tarde, você não consegue mais operar essa opção, você não consegue nem comprar e nem vendê-la. Aí, você vai ter que ficar de olho até as 7 da noite. Esse aqui é o turno de exercício automático. Tá? Então, aqui, a partir das 7, essas opções que terminaram dentro do dinheiro, apenas 1 centavo dentro do dinheiro, tanto a call como a put, elas começam a ser exercidas automaticamente. Aquele horário lá de negociação, que normalmente é das 10 às 5, às vezes é das 10 às 5h55, quase próximo das 6. Quando termina lá o pregão, o preço da ação naquele momento é o preço que vai determinar se sua opção está dentro ou fora do dinheiro. Tá, e aí você vai ter que ficar de olho aqui entre 7 e 7h30. O que vai acontecer? Nesse horário, se você sofreu o exercício, as ações, né, se você fez venda de put, as ações vão aparecer como compradas na sua corretora, mesmo se você não tiver dinheiro para comprar as ações, ou se você fez uma venda, por exemplo, descoberta, ou venda coberta, as ações vão ser vendidas, mesmo se você não tem as ações, né, se for uma venda descoberta. Vai aparecer lá, vendidas, tá? Então, vai ser nesse período aqui que você vai ter que ficar de olho, tá? Elas vão aparecer aqui, e aí você vai lá e vai reverter a operação. Tá, então, eu vou colocar lá no slide para mostrar para vocês mais na prática, mais teoricamente como isso funciona. Mas o que eu vou explicar nos slides a seguir é nesse período aqui, tá? Passou lá, você não conseguiu negociar as opções no dia do vencimento, só a opção que está vencendo nesse dia. As outras opções você consegue negociar até as 5 ou 5h55, dependendo do horário da bolsa. Tá? Mas se você foi lá, essa opção está vencendo, passou das 4, se você não quiser ficar com as ações, se você não quiser vender as ações, suas ações, no caso da venda de call, você vai ter que ficar nessa janela aqui das 7 às 7h30, esperar essas ações aparecerem, vendidas ou compradas na sua conta, e aí você vai reverter essa operação. Então eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Antes de ir lá no slide, eu queria pedir para você deixar um comentário aqui no vídeo,
se já aconteceu alguma situação parecida com você de exercício, como que foi o procedimento, como que foi lá lidando com a corretora, alguma coisa positiva ou negativa, porque às vezes é muito importante também o sistema da corretora funcionar bem, tá? A comunicação com a corretora, porque a gente já precisa acessar esse sistema ali lá às 7 da noite, que é o aftermarket. Então deixa um comentário aqui qual que é a sua experiência, alguma coisa que você também possa acrescentar aqui nesse vídeo para ajudar o pessoal aqui que está assistindo e também tem dúvida. Bom, então vamos começar o exemplo com a venda de put, né, que é o que acontece, eu acho que mais frequente. Se você não já segue o canal, já sabe a venda de put, eu vou explicar aqui um pouco rápido para quem está começando. Então imagine que eu tenho uma ação a 30, eu vou lá, procuro a cadeia de opções, acho essas opções que estão aqui, esses strikes, que vamos supor que eles expiram, vencem em 30 dias, né? Então eu tenho aqui o preço desses strikes e eu escolhi fazer a venda dessa opção strike 27. Eu vou receber 1,10 valor unitário. Se eu vender um contrato que é um mínimo de 100, eu vou receber 110. Se eu decidir vender 1000 dessas opções, strike 27, eu vou receber 1.100. Imagine que a ação, o que acontece nesse cenário? Eu posso fazer isso, eu vou receber esse prêmio. Se a ação ficando onde ela está 30, subir, cair até 27, essa opção vai virar pó. Agora se a ação, agora se chegar lá no vencimento, a opção está vencendo lá na sexta-feira lá do mês seguinte, e a ação tiver a 26,99, essa opção está dentro do dinheiro, provavelmente ela vai para o exercício automático. E aí eu vou ser obrigado a comprar, se eu vendi 100, um contrato de 100, eu vou ser obrigado a comprar 100 ações, e eu vou ter que ter no mínimo aí 2.700 para poder comprar 100 ações a 27. Essa é a minha obrigação como vendedor dessa call, né? Tem gente lá do outro lado comprando, eu estou vendendo, essa é a minha obrigação de comprar. Tá? Então, lembrando, eu tenho até o dia do vencimento, até as 4 da tarde, para comercializar essas opções. Se eu posso, né, antes disso acontecer, se eu de repente, no meu caso, eu não me importo em comprar as ações, ou fico com o prêmio. Mas se de repente eu não quero comprar essas ações, ou se eu quero de repente, ou você fez uma trava, imagina que você vendeu a 27, comprou a 30, essa aqui caiu lá, tá 25, essa aqui tá dentro do dinheiro, passou abaixo de 27. Ou você vendeu mais opções do que você deveria, ou você às vezes vendeu, você teria lá 2.700 ou 27.000 se você vendeu 1.000 opções, mas você esqueceu e o dinheiro está lá na renda fixa, tá? Então você esqueceu de resgatar esse dinheiro, você tem que ter o dinheiro disponível na corretora. Então chegou lá no vencimento, por algum motivo eu não quero comprar essas ações a 27. Então, eu vendi lá 1.000 opções, vai custar 27.000, eu não tenho esse dinheiro, ou foi uma trava, tá? Então eu não quero, aí o que eu posso fazer? Se chegou lá no dia de vencimento, eu não consegui acessar a corretora até as 4 da tarde, lembrando que até as 4 da tarde você consegue ainda rolar essa opção, tá? No dia do vencimento, tá? E aí você pode, rolagem, você pode às vezes até adicionar mais crédito, ou diminuir o prejuízo, ficar rolando, né? Tá, mas aí eu não consegui fazer isso, então passou das 4 da tarde, eu vou ter que esperar, conforme eu já expliquei na parte anterior, lá no aftermarket, que é às 7 horas. E aí, quando chegar lá às 7 horas, imagine, vamos então, supor aqui que foi o exemplo de 1.000, eu vendi 1.000 opções. Então eu vou estar lá, vai estar lá, compra de 1.000 ações a 27.000, e eu não tenho esses 27.000 na conta. Praticamente o que eu vou fazer, tá lá comprado, eu vou lá e vendo. E é praticamente uma operação de reversão, tá? Mesmo se você não tiver esse dinheiro na conta, tá? Você fez essa venda de opções, ou você não tem esse dinheiro na conta, você consegue reverter no aftermarket, tá? E aí você não fica pagando taxa para a corretora, porque se você não tem dinheiro, a corretora vai te cobrar como se fosse um empréstimo diário. Então você reverte essa opção, tá? Interessante de fazer isso também é que imagine, sei lá, se a ação caiu aqui para 26,50, tá? Então a ação no mercado está 26,50. Então eu vou ser obrigado, chegou lá no aftermarket, apareceu lá 1.000 ações na minha conta, eu comprei elas a 27 e eu vendi no mercado, vou lá no mercado de novo, né, fiz essa reversão que é vender. Então eu vendi por 26,50, então eu perdi 50 centavos, mas eu recebi 1,10 de prêmio, ainda estou no lucro, tá? Então essa é uma forma, né, interessante de você fazer a venda. Então, conforme eu já expliquei, então se você fez essa venda de opção, você tem que ter dinheiro na compra. Se você realmente não quer comprar as ações, você pode rolar até no dia do vencimento às 4 da tarde. Se você não rolar, você pode tentar reverter o exercício dessa maneira, tá? Você vai lá,
você vai aparecer comprada, você vai lá e vende e você vai estar zerado. Claro que você não consegue diminuir o seu prejuízo, né? Se a ação cair, por exemplo, para 25, tá? Eu vou ter que comprar as ações a 27, eu vendo a 25, perdo 2 na compra e venda, e eu só recebi 1,90 de crédito. Eu vou estar perdendo 90 centavos. Se a ação cair a 0, o prejuízo aí vai ser 25,90 por ação. Tá? Então, você não consegue, dependendo do caso, você consegue sair no lucro. Se a ação cair muito, você não consegue, mas você consegue reverter e evitar problema com a corretora. Então, é dessa forma que você reverte a venda de put. Tá? Mesmo se fosse uma trava de 2 pontas, uma ponta que caiu no exercício, né? Se as 2 pontas da trava ficarem dentro do exercício, uma reverte a outra, né? Tá? Imagina. Então é isso. Então, você consegue reverter o exercício dessa forma na venda de put. Na venda de call, conforme eu falei, é a mesma lógica. Imagine que eu vendi, sei lá, tinha 500 ações, de repente eu achava que tinha 700, eu vendi 700 calls, a ação está aqui a 30, eu vendi 700 calls, strike 33. Ou de repente eu vendi a call, não tinha ação nenhuma, né? Achei que tinha e vendi. Aí chegou lá, o que vai acontecer no vencimento? Minhas ações vão ser vendidas. Então eu tenho uma ação que me custou a 30, eu vendi essa call a 33 e recebi 1,10. Então se eu tivesse 500 ações, essas ações desaparecem. Eu vendo a 33, tive um lucro na compra e venda da ação e ainda fiquei com o prêmio. Só que agora, as ações que eu não tenho em carteira, se eu vendi uma trava, também vale para trava isso aqui, ou se eu vendia mais opções do que eu deveria, ou de repente eu nem quero vender minhas ações, que é a pergunta que eu recebo frequentemente, né? Tá, você pode fazer isso também. Imagine então que o total aqui de, sei lá, 1000 opções. Eu vendi 1000 opções a 33, eu tinha só 500 ações, ou tinha 1000 ações. Aí eu não quero. Então imagine que a ação é o mesmo esquema da call. Se a ação subir pouco, de repente você ainda tem lucro. Se a ação subir bastante, você vai ficar no prejuízo. Então se a ação chegou, imagina, a ação está 35. Aí eu vou lá, e vai aparecer lá na corretora para mim, lá no aftermarket, né, 7 da noite, conforme eu já expliquei. Durante aquele período de meia hora, qualquer momento vai aparecer lá, talvez logo no comecinho, talvez 5 minutos depois, 10 minutos depois, vai aparecer lá, vendido 1000 ações no strike 33. Então, vendi 1000 ações a 33. E aí eu quero ficar com as minhas ações, não quero vendê-la, ou não tinha as ações todas. Eu vou lá, compro. Tá vendido, vai aparecer negativo, vendido 1000. Eu vou lá e compro. Então, se a ação estava 35, né, eu praticamente vendi, a corretora mostra vendido 1000, eu vou lá e compro. Então, só que o preço de mercado está 35. Então, eu compro a 35 e eu vendi por 33. Então, eu perdo 200. E eu recebi 1,10 de prêmio. Eu vou perder 90 centavos por ação. Se a ação tiver a 34, eu ainda fico no lucro, né? Eu vou estar pagando no mercado 34, eu vendi por 33, perdo 1, mas eu recebi 1,10. Tá? Então é a mesma história da venda de put. Se a ação subir muito, eu vou estar no prejuízo. Se a ação subir pouco, eu ainda consigo talvez ser no lucro, tá? Mas tem que tomar cuidado se você vendeu, tiver descoberto, ou de repente você não quer vender suas ações, se a ação tiver 40, por exemplo. Aí eu vou estar vendido minhas ações a 33, eu vou ter que comprar 40. Então o resultado na compra e venda é 7. Se foi 1000, é 7.000, né? De prejuízo. Tá? E eu recebi só 1,10. Então é um prejuízo grande se você fez venda descoberta. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, mas é sempre possível reverter. Tá? Às vezes, o que muitas pessoas fazem, às vezes você tem uma ação e a ação fica oscilando perto do strike. Então as pessoas ficam esperando, né? Para não ter que reverter. Então, normalmente, quando isso acontece, a ação está próxima aqui do strike. Então, você não vai ter esse prejuízo grande. Né? É o que acontece às vezes que eu vejo pessoas fazerem isso. Eu já até fiz às vezes. Você fica ali, a ação está próxima do 33. Então, você vai lá e espera no aftermarket. Então, a ação está próxima desse preço. Aí você, se a ação tiver a 33,50, né? Eu vendi minhas ações a 33, compro a 33,50 no aftermarket. Perdi 50 centavos na compra e venda. Mas eu recebi 1,10. Ainda estou no lucro e ainda mantive minhas ações. Tá? Então, isso depende de quanto a ação vai estar muito longe do preço do strike ou não.
Para isso também você não precisa ter dinheiro na conta, tá? Você faz ali, vai aparecer lá e você reverte, tá? Sem ter dinheiro esse na conta. A corretora provavelmente já acessou o seu perfil e te deu lá uma margem para você fazer isso, né? Agora eu vou falar da compra de opções, tá? Imagine que você comprou 1000 opções, a ação está 30, você comprou lá o strike 33 e a ação disparou, a ação chegou lá a 50 ou 40, então você ganha essa diferença, né? Se a ação chegou a 50, você comprou ali o strike 33, você vai ganhar 17 por ação, menos o prêmio que você pagou, tá? Mas nesse caso, se você deixou até lá no vencimento e passou lá do dia do vencimento das 4 da tarde, como você comprou a qual, você tem que exercer o seu direito de compra, tá? De repente, imagine que você comprou 1000 opções, você tem que ter 33 mil para comprar as ações no mercado, sendo que as ações estão 50. Tá? Você pode exercer o seu direito de compra de comprar 33 mil e vendê-las no mercado a 50 e ganhar esses 17. Mas imagine que você não tem esse dinheiro. Então, a mesma forma, tá? A corretora deixou você fazer essa operação porque você tem uma margem lá aprovada. É como o banco te deixou ali comprar uma casa porque sabe que você tem bens lá. Tá? Então, nesse caso, às vezes, né, as pessoas acham que não vão poder ter o lucro dela, que a pessoa não tem esse dinheiro, 33 mil, para exercer o direito de compra, mas você pode fazer o mesmo procedimento. Tá? Vai aparecer na corretora, você comprado a 33, se for em 1000 ações, vai aparecer 33 mil, comprou 1000 ações, e aí você vai lá, vende essas ações, que é o preço de mercado no momento que está 50, e você ganha essa diferença. Tá? Tem que fazer isso ali no aftermarket, dentro daqueles 30 minutos. Bom, então agora eu vou fazer um resumo do que a gente viu aqui. Então é importante saber que você, se tem aquele número grande lá, apareceu na sua corretora, se você comprou, vendeu 1000 ações, a operação é 100 mil, 200 mil, e você não tem esse dinheiro, você não precisa entrar em pânico, tá? Você não precisa desse dinheiro, na verdade. Conforme eu expliquei, você vai lá no aftermarket e reverte essa operação, tá? Só para resumir. Então a gente viu também que no vencimento das opções, aquela opção que está vencendo naquele dia, normalmente a gente opera opções até 5 ou 5h55, mas a opção que vence naquele dia, ela para de operar às 4 da tarde. Então, essa opção que está vencendo, 4 da tarde, você não consegue mais vendê-las, né? Fazer rolagem, reverter a operação com opção. Então aí você, para resolver essa situação, reverter, se você não quer comprar ou vender ações, conforme eu expliquei no conteúdo desse vídeo, você tem que aguardar até o aftermarket, que começa às 7 da noite. Tá? A gente viu também que o preço que define se a opção está dentro ou fora do dinheiro é o preço do pregão normal, das 10 às 5 ou 10h55, conforme muda aí. Tá? E a gente viu também que no aftermarket você não comercializa as opções. Eu não sei se eu falei isso no vídeo, mas só para lembrar, no aftermarket é para você comercializar a ação que você foi vendido, que você foi exercido, né? Ou que apareceu vendida na sua conta ou comprada, tá? Então a gente não comercializa opções no aftermarket, tá? É só as ações, tá? As operações com opções, elas se encerram cedo, conforme eu já falei no decorrer desse vídeo. Tá? Então, mesmo sem dinheiro na conta, você consegue reverter essas operações. E a dica de antes é sempre reverter antes, tá? Se você realmente não quer comprar as ações, se você reverta uma semana antes, ou talvez no começo ali da semana, mas eu só deixo minhas operações para a última semana se eu realmente não me importo, porque depois você vai depender realmente do qual foi o horário ali de fechamento da bolsa. Você fica meio sem mais controle do que fazer, tá? Então, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, eu queria pedir para você deixar um comentário, deixar um like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso site, que você pode acessar lá o nosso curso gratuito, saber mais sobre o curso pago, tá? Tem bastante conteúdo também gratuito no site, no próprio site, para você aprender mais sobre opções. Então espero ter te ajudado. E aqui na tela vai aparecer outros vídeos. Se você estiver interessado, é só clicar nesse vídeo e continuar assistindo.